Olá, eu sou o professor Joaquim Bento e agora nós vamos falar na parte 4, que é a propagação dos erros numéricos da unidade 1, teoria dos erros, que é a última parte dessa unidade. Então, antes de calcular o erro na propagação, a gente precisa calcular o erro nas operações: soma, subtração, multiplicação e divisão. Então, nós vamos considerar o erro de arredondamento ou truncamento nas parcelas. E para fazer essas contas, primeiro a gente vai fazer o seguinte: já que a gente não conhece o valor exato, nem x nem y, pela própria definição de erro absoluto, então o x é igual ao x barra mais o erro absoluto de x, e o y é igual ao y barra mais o erro absoluto de y. E aí então vamos começar pela adição. Então o número agora vai ser x mais y. É como se x mais y fosse o número s, por exemplo. Então o erro absoluto vai ser o quê? S menos S barra. Então primeiro a gente vai calcular quanto é que é o S, ou seja, quanto é que é x mais y. Ora, eu vou usar os valores que eu acabei de calcular. Então x mais y vai ser x barra mais EAX mais y barra mais EAY, que dá x barra mais y barra mais EAX mais EAY. E aí, então, é só usar o conceito de erro absoluto, ou seja, o erro absoluto de x mais y é como se fosse o erro absoluto de S menos S barra, ou seja, de x mais y menos x mais y barra, que se você fizer essa diferença, vai ter exatamente EAX mais EAY. Mais importante do que isso é saber ler matemática, é a gente não decorar. Então, como é que você leria essa expressão? Que o erro absoluto da soma é a soma dos erros absolutos. No caso do erro relativo da soma ou da adição, usando o conceito, vai ser o quê? O erro absoluto da adição sobre x barra mais y barra. Então, para que eu poderia parar por aí, mas para que apareça o erro relativo, para ficar erro relativo com erro relativo, eu faço o artifício de colocar o erro relativo, que é EAX sobre x barra, multiplicado pelo fator x barra sobre x barra mais y barra, e o erro relativo é AY sobre y barra, multiplicado por y barra, x barra mais y barra. Então vai aparecer o erro relativo de x e o erro relativo de y. Então, como é que você leria isso? O erro relativo da soma é a soma dos erros relativos corrigido por um fator, que no caso de x é x barra sobre x barra mais y barra, no caso do y é y barra sobre x barra mais y barra. A mesma lógica, então, é usada para subtração, ou seja, você pode considerar x menos y como um S. Então, o erro absoluto da diferença seria S menos S barra. Cuidado que a subtração é x menos y, mas o erro continua sendo S menos S barra, ou seja, o conceito do erro não muda. Então, o x menos y vai ser parecido com a soma, só que ao invés de positivo, vai ter um negativo em x e no erro. E aí, então, para calcular o erro, é só aplicar um conceito de erro absoluto, que vai dar o erro absoluto de x menos y, vai ser EAX menos EAY. Ou, explicando de uma maneira mais correta que você lê matemática, vai ser o erro absoluto da diferença é a diferença dos erros absolutos. E aí o erro relativo é similar à adição, que vai ser o erro absoluto sobre x barra menos y barra, fazendo o mesmo artifício de aparecer fatores de correção para aparecer o erro relativo, dando então que o erro absoluto, o erro relativo da diferença é a diferença dos erros relativos multiplicado por esses fatores de correção. Se você for então para a multiplicação, a mesma lógica. O erro continua sendo, por exemplo, se você considerar xy como um número S, o erro absoluto continua sendo S menos S barra. Sempre o mesmo conceito. Então a primeira coisa que tem que se fazer é achar o valor desse S, ou seja, que é x vezes y. Ora, é só pegar os valores que a gente calculou lá no começo e fazer a multiplicação. E aí, aqui você vai ter, sem perda de generalidade, você vai desprezar essa multiplicação de EAX vezes EAY, para simplificar, por quê?
Ora, se o erro já é um valor pequeno, o erro vezes o erro vai ser um valor muito menor, quase próximo de zero. Então você pode desprezar. Fazendo então as operações da mesma maneira como a gente tem feito na adição e na subtração, você vai ter que o erro absoluto do produto vai ser aproximadamente igual, porque eu desprezei aquele produto de erros, a x barra, o é a y, mais y barra é a x. Ou, lendo matematicamente, o erro absoluto do produto é a soma dos erros absolutos multiplicado por um fator de correção. Note que agora, diferente da adição e da subtração, é no erro absoluto que tem um fator de correção, e não no erro relativo. E aí o erro relativo do produto é simplesmente usar o erro absoluto do produto sobre x barra e y barra. Fazendo as contas, você vai ver que vai dar exatamente a soma dos erros relativos. Então, lendo a expressão, o erro relativo do produto é a soma dos erros relativos. Então, inverteu em relação à adição e à subtração. Agora, o erro relativo é que é a soma dos erros. E para finalizar, a gente vai ver a divisão. Da mesma maneira, se você considerasse, por exemplo, x sobre y como número s, o erro absoluto seria s menos s barra. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é calcular esse s, ou seja, quanto é x sobre y. De novo, nós vamos usar os mesmos valores lá do começo. Só que vai dar essa expressão bem complexa aí, de x sobre y, que a gente vai ter que trabalhar em cima dela. Então, para simplificar essa expressão, você usa uma série de Taylor, representado por esse termo que está se mostrando aí, com uma série infinita. Por quê? Porque vão aparecer termos do erro ao quadrado, ao cubo, à quarta, que da mesma maneira como você desprezou lá na multiplicação, você despreza aqui. Por quê? Porque se o erro já é pequeno, o erro ao quadrado, o erro ao cubo é quase zero. Sem perder generalidade, eu posso desprezar esses termos simplificando o valor da expressão. Então, basta pegar esse termo da série de Taylor simplificado e jogar em x sobre y para que você possa ter um termo mais simples para depois calcular o erro. E aí, novamente, vai aparecer um produto de erros que você também, novamente, despreza. Porque se o erro já é pequeno, a multiplicação de erros é menor ainda. Então, agora eu posso calcular efetivamente o erro absoluto de x sobre y, da divisão. Então, jogando o valor de x sobre y menos x barra y barra, você vai ter essa expressão aí, que, lendo de uma maneira mais compreensível, você vai ter que o erro absoluto da divisão é a subtração dos erros absolutos multiplicado por fatores de correção. Da mesma forma, eu posso calcular o erro relativo simplesmente jogando o erro absoluto sobre x barra dividido por y barra. Fazendo os cálculos, eu vou chegar nessa expressão que, lendo, seria que o erro relativo da divisão é a diferença dos erros relativos. Então agora, como eu já sei calcular o erro do truncamento e do arredondamento, e sei calcular o erro das operações, eu estou pronto para ver como é que se propagam os erros nesse caso. Então vamos supor o seguinte exemplo. Suponha que você tem x, y, z e t, e que esses números sejam representados exatamente, ou seja, o erro relativo desses números é igual a zero. Qual seria o cálculo, o erro total dessa expressão? U igual a x mais y vezes z menos t, considerando o arredondamento. Então você vai fazendo parte a parte, que é assim, inclusive, que o computador funciona. Ele faz uma operação, tenta representar, faz uma operação, tenta representar. Então você vai parte a parte. Então a primeira parte é a adição, x mais y. Então eu chamo de S. Então o erro relativo de S, estou usando o erro relativo e arredondamento, lembrando. Nós já achamos lá atrás que vai ser o quê? A soma dos erros relativos multiplicado por um fator de correção. Junto disso, eu tenho um resíduo de arredondamento. Por quê? Porque esse erro é o erro da operação.
Mas essa operação vai dar um número que esse número também vai ser arredondado ou truncado. Então, além do erro da operação, eu tenho o erro, a representação do número resultado dessa operação, que é esse RA. Ora, se o erro relativo de x é zero e o erro relativo de y é zero, porque foi dado da questão, então essa soma vai dar zero e vou ficar só com o meu RA. Mas ele poderia não ser zero, então você deveria ter que considerar aqui nesse caso. Você parte então para a segunda parte, que eu vou chamar de M, que é S vezes Z, ou seja, que é o x mais y vezes Z. No passo anterior, a gente viu que o erro relativo de S, que é o RA, é menor do que meio vezes 10 elevado a menos t mais 1. Por quê? Porque eu estou considerando o arredondamento. Então, o erro relativo de M, do que a gente achou lá atrás, vai ser o quê? O erro relativo do produto é a soma dos erros relativos, que é RS mais RZ mais o resíduo, ou seja, mais que esse produto vai dar um número. E esse número também tem que ser representado pelo arredondamento. Então, uma coisa é o erro da operação, outra coisa é o erro da representação do número. Então, você colocando as expressões, você vai ter que, agora sim, o erro relativo de S não é zero, porque eu achei da parte anterior, mas o erro relativo de Z é zero, porque é dado do problema, e o resíduo é o RA. Fazendo essas somas, eu vou ter que o erro relativo de M vai ser a parcela que vem do S, que é meio vezes 10 elevado a menos t mais 1, e o RA, que como é o arredondamento, também é meio vezes 10 elevado a menos t mais 1, dando um total de 10 elevado a menos t mais 1. Note que na segunda operação o erro já aumentou, ou seja, ele era meio vezes 10 elevado a menos t mais 1, e agora é só 10 menos t mais 1. E finalmente você chega no final, que é o U, que é o M que veio acumulando menos T. E aí você, de novo, aplica o que a gente estudou lá atrás, ou seja, o erro da diferença. Então você coloca a expressão do erro da diferença, mais o resíduo RA, que também é a representação desse número, ou seja, da operação do número que a operação da diferença vai dar. E aí você chega nessa expressão, né? Que o erro relativo de U é menor ou igual a essa expressão do M barra sobre M barra menos T barra em módulo, né? Porque é um erro, mais meio vezes 10 elevado a menos T mais 1. Essa é a expressão literal do acúmulo desse erro. É claro que no problema real, você teria valores para x, para y, para z e para t, e você calcularia quanto equivale esse erro RU. Só para dar um exemplo prático de como o erro realmente vai acumulando, suponha um sistema de ponto fixo na base 10, com 4 dígitos da mantissa, onde o lower é menos 5 e o upper é 5. E aí você quer fazer esse somatório de xi mais yi, onde o xi e o yi são esses valores dados. Quando i igual a 1, você faz essas operações e você pode calcular o erro, que você vai ver aí que dá 0,89 vezes 10 a menos 3. Você faz então o mesmo processo para i igual a 2, e aí você vai vendo que o erro absoluto já é 0,178 vezes 10 a menos 2, ou seja, o erro absoluto vai aumentando. E assim sucessivamente, para i igual a 3, né, você vai vendo o acúmulo do erro. E finalmente, para i igual a 4, quando você vai vendo que o erro vai propagando e vai também aumentando. Uma outra coisa interessante é o cancelamento subtrativo. Ou seja, quando eu tenho que um dos dois números x é próximo de y, a subtração ela pode causar uma perda de dígitos significativos. Nesse exemplo igual a 3. E aí o erro relativo pode ser grande, ou seja, o que se chama de cancelamento subtrativo. É um efeito curioso que pode acontecer dependendo do problema. Se você começasse com aproximações mais precisas, então a diferença ela conteria mais dígitos significantes, como por exemplo usando t igual a 16, que é o caso que está sendo mostrado aí. Mas o mais importante de entender é que
os erros vão se propagando pelas operações. E isso é que é importante ficar atento. E além disso, se mudando a precisão de um cálculo alterar dramaticamente os resultados, então é quase certo que a computação vai ser seriamente afetada por erros de arredondamento ou de truncamento. Então, deve-se ter muito cuidado com os resultados, para evitar aquelas catástrofes, aqueles acidentes que a gente falou lá no começo da unidade. E finalizando, além disso, algumas propriedades consagradas dos reais podem não ser verdadeiras com exatidão na representação. Ou seja, propriedades comutativas e associativas na adição, propriedades comutativas e distributivas na multiplicação. Então tem que ter esse cuidado também com o impacto que pode ser causado.